Desperta a igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. Olá, meus queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos a este canal da Igreja Batista da Esperança. Vocês, membros da igreja, e vocês, todos os demais, que têm nos presenteado com a sua companhia nesse momento, com a sua visualização dos cultos que temos oferecido por meio deste instrumento, por meio desse canal. Que o Deus de amor, de graça e de misericórdia continue abençoando grandemente a vida de cada um de vocês e de todos os seus queridos. Hoje, dia 4 de outubro de 2020, seguimos realizando cultos presenciais em nosso templo, mas também oferecendo a todos os demais que não têm podido estar conosco no templo, esta oportunidade também de cultuarem ao Senhor conosco. Sempre me lembro e insisto em que todos nós continuemos, queridos, nos lembrando de todos aqueles ligados a nós, sejam irmãos da igreja, sejam amigos nossos, sejam parentes, sejam pessoas da nossa comunidade, do nosso relacionamento, todos os que estão vivendo tempos difíceis, muitos em função desta pandemia, outros em função de outras enfermidades e de outros problemas e lutas que vêm passando em suas vidas. Temos muitos enfermos e temos também muitas famílias enlutadas. Em favor desses, precisamos continuar intercedendo ao Senhor, colocando as suas vidas, colocando estas famílias diante do Senhor em nossas orações. É sabido por toda a igreja que nós estamos em campanha de missões nacionais. Neste ano, a Junta escolheu como tema para esta campanha "Porque Ele me amou". E a divisa nos diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é a nossa consciência como cristãos. Somos amados por Deus. Ele tomou a iniciativa de demonstrar o seu amor por nós. A partir do fato de que nós fomos alcançados por sua graça e conquistados pelo seu grande amor, nós queremos compartilhar esta graça e este amor do Senhor com todas as pessoas, aquelas com quem nós convivemos, aquelas que estão ao alcance do nosso testemunho pessoal, mas também aquelas que estão distantes de nós. E fazemos isso quando nós realizamos missões, quando compreendemos a nossa responsabilidade, que a missão que o Senhor nos confiou é a de compartilharmos o seu evangelho com todas as pessoas. Nós, enquanto igreja, oramos pelos nossos missionários, pelos seus campos de trabalho e também levantamos os recursos para que esses missionários continuem nos campos e outros sejam enviados de forma que o alcance da palavra do Senhor seja cada vez maior. Nesse período, nós estamos nos lembrando do nosso país, um país que
embora seja reconhecidamente religioso, é um país ainda distanciado de Jesus, que não vive a realidade da fé bíblica, da fé que nós compreendemos como sendo aquela que o nosso Deus e Pai deseja encontrar na vida de cada pessoa. Por isso, a nossa responsabilidade, por isso, a nossa missão é levar este evangelho também ao nosso povo, também aos nossos conterrâneos, aos nossos patrícios brasileiros. Por isso, fazemos missões e insistimos com os irmãos no sentido de que realizemos esta campanha, apesar das dificuldades, realizemos esta campanha buscando oferecer ao Senhor o melhor de nossas vidas, pois entendemos que é exatamente isso o que Ele tem feito por cada um de nós. Quero informar a todos vocês que nos têm acompanhado neste canal que estamos tomando todas as providências para que no tempo próprio nós tenhamos condições de oferecer os nossos cultos a vocês em transmissão ao vivo. Por enquanto, ainda não temos esta possibilidade, não temos estas condições, mas, como disse, as providências estão sendo tomadas e oportunamente, com a graça do Senhor, isso vai acontecer, de forma a que todos vocês possam estar acompanhando tudo aquilo que acontece em nosso templo, em nossos cultos presenciais. Nós, os crentes em Jesus Cristo, compreendemos, entendemos que somos apenas administradores de tudo o que nos foi confiado, desde o nosso corpo, o nosso tempo, os talentos, as habilidades, os dons, os recursos materiais, tudo o que somos e temos tem um único dono, que é o Senhor Jesus. Por isso, como administradores, nós queremos, nós desejamos que o Senhor nos encontre como servos, como administradores fiéis a Ele e aos propósitos que Ele tem para a nossa vida. Que continuemos, queridos e queridas, sendo fiéis ao Senhor. Continuemos cumprindo essa nossa parte, que antes de ser um dever, é um grandioso privilégio que o Senhor nos deu, de sermos cooperadores com Ele, de sermos parceiros com Ele na sua obra, na obra de expansão do seu reino neste mundo. E nesse propósito, o Senhor continue abençoando grandemente a vida de cada um de vocês e de todos nós. Campanha de Missões Nacionais 2020. Tema: Porque Ele me amou. Divisa: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Deus querido, a Ti me entrego a minha igreja, todas as pessoas que fazem parte deste grupo da Igreja Batista da Esperança, e aqueles que estão afastados devido à pandemia, que voltem para Ti, que nós possamos ser canal de bênçãos para estarmos se preocupando com essas pessoas e orarmos para eles, para que eles venham e cheguem ao Senhor.
Ó Deus querido, coloca no teu altar todos que fazem parte, os pastores, o grupo de louvor, as crianças, Pai, os coral, todos que fazem parte do grupo da igreja, do grupo diagonal, que o Senhor vem derramar bênçãos sem medidas e dando força para que nada saia do controle. Meu Deus, eu te agradeço, porque nossa igreja é uma igreja missionária e que em meio a tantas dificuldades nós temos alcançado o nosso alvo, portanto, que nós conseguimos colocar em prática para que nós conseguimos o nosso alvo e que não venha faltar, que nosso coração precisa de estar em missões. Ó Deus poderoso, eu coloco no teu altar todos os momentos de nossas vidas. Eu te agradeço porque o Senhor é bom, as suas misericórdias não têm fim, o teu amor dura para sempre. Ó Pai, eu clamo pelo poder que há no teu sangue, pelo perdão dos nossos pecados, que o Senhor venha endireitar nossas veredas e não deixe que pecamos mais que pecamos. Nós devemos ser exortados em nome de Jesus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Transformado por Cristo, o louvor em todo o tempo, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11:36. Vamos à leitura bíblica, irmãos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém. Me conheces, sabes tudo que eu preciso. Antes mesmo de falar, me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar, correr
sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa, meu Pai. Comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai. Comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Leio a palavra do Senhor no texto do Salmo 139, versos 1 a 4 e depois os versos 23 e 24. A nova versão internacional desse texto nós lemos assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Que o Senhor abençoe e aplique a mensagem da sua palavra aos nossos corações. Nós vamos pensar a partir do tema Quem sou eu? A pergunta que não cabe. Dentre todas as criaturas deste planeta, o ser humano é o único que tem consciência de si mesmo. E é por isso que é também o único capaz de se fazer esta pergunta: quem sou eu? Assim Deus fez, assim o Criador fez a cada um de nós, com esta capacidade de olharmos para dentro de nós mesmos e nos questionarmos a respeito do significado, da razão de nossa existência,
de quem nós somos, de onde nós viemos, por que estamos vivendo e para onde estamos indo, qual é o nosso destino. Quando fazemos esta pergunta, quem sou eu? Nós podemos partir de algumas perspectivas, de alguns pontos de vista para tentarmos encontrar a resposta para ela. A primeira perspectiva, o primeiro ponto de vista é o que nós mesmos achamos que nós somos. E quando fazemos esta pergunta e partimos do que nós achamos a nosso respeito, nós podemos encontrar respostas ou nós podemos responder a essa pergunta com 3 possibilidades. Nós podemos ter a nosso respeito um conceito mais elevado do que nós deveríamos. Aquele conceito onde nós só levamos em conta as nossas virtudes, só levamos em conta as nossas boas qualidades e assim nos colocamos num nível mais elevado do que as demais pessoas. E não são poucos os que agem assim, mas este é um erro que precisamos evitar. Como também é um erro que devemos evitar o de nos menosprezarmos, ou de termos sobre nós um conceito muito baixo, onde nós vamos apenas levar em conta as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, as nossas limitações. Isso também não é a realidade do que nós somos. Mas somos recomendados pela palavra de Deus a que tenhamos sobre nós um conceito equilibrado. Ou seja, um conceito maduro, onde nós levamos em conta, sim, as nossas virtudes, as nossas qualidades, mas também onde estamos sempre conscientes das nossas imperfeições, dos nossos erros, das nossas falhas. E tendo um conceito assim, nós temos condições de alcançar uma maturidade emocional de forma a viver neste mundo de uma maneira saudável. Mas há uma outra possibilidade, há uma outra perspectiva que nós não podemos desconsiderar, que além do que pensamos a nosso respeito, do que achamos a nosso respeito, há aquilo que os outros pensam sobre nós. Ou seja, aquelas pessoas que convivem conosco, a começar da nossa própria família, dos nossos amigos, das pessoas que são mais achegadas a nós, com certeza elas pensam algo sobre nós, sobre quem nós somos. E faríamos bem ouvi-las, faríamos bem em levar em conta o que nos dizem a respeito de nós mesmos, mas sempre com aquele cuidado de não fazer daquilo que elas nos dizem fatores determinantes para as nossas vidas, porque também elas podem estar equivocadas, elas podem errar na sua percepção a nosso respeito. Mas há uma outra perspectiva, e esta sim é aquela que nós precisamos considerar. É aquilo que Deus sabe a nosso respeito. Nós podemos achar, nossos amigos podem pensar, nós podemos errar,
nossos amigos também. Mas Deus é aquele que não falha na sua percepção, no seu conhecimento a nosso respeito. É isso que o salmista nos mostra no texto do Salmo que nós lemos. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tudo que diz respeito a mim é do teu conhecimento, não há nada oculto aos teus olhos, até mesmo aquilo que está nos meus pensamentos é conhecido do Senhor. Eu não preciso dizer para que o Senhor saiba, porque o Senhor já conhece de antemão. É a partir deste entendimento, desta certeza de que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, melhor do que os nossos amigos e do que as pessoas que convivem conosco, é que precisamos considerar quem nós somos. Porque esse Deus que assim nos conhece é esse mesmo Deus que nos conhece assim, porque Ele nos criou. Se lermos esse salmo nos versos subsequentes àqueles que nós lemos, nós vamos perceber que o salmista detalha a forma como ele foi criado. E a certa altura ele diz que louva a Deus porque de um modo admirável e maravilhoso ele foi formado no ventre de sua mãe. E ali, quando ele ainda era um embrião, ele era uma substância ainda sem forma, Deus já o conheceu, Deus já sabia a respeito dele, já tinha propósitos para a sua vida. É por isso que a percepção de Deus a nosso respeito, a perspectiva de Deus a nosso respeito é aquela que deveria importar para nós. Porque Deus é o nosso referencial. Foi na mente de Deus que nós fomos concebidos, primeiramente. Nós fomos planejados. E aqui chegamos neste mundo com um propósito determinado por esse Deus, com um plano que Deus havia feito em seu coração para a vida de cada um de nós. Devemos assim, então, considerar o que Deus pensa sobre nós para descobrirmos quem de fato nós somos. É por isso que o salmista, lá no final deste belíssimo texto, ele vai fazer a sua oração diante de Deus, dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, aquilo que há no mais profundo do meu ser. Vê, Senhor, se há em mim algo que te ofende, algo que não está de acordo com a tua natureza, com a tua santidade. Purifica-me destas coisas e guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho da tua presença, pelo caminho que te agrada. Este é o propósito, queridos, que precisamos fazer em nossa vida, de nos colocar sempre diante de Deus. Porque o plano de Deus para aqueles que são chamados seus filhos, ou seja, para aqueles que já compreenderam o propósito da vinda de Jesus, da vida de Jesus e da morte de Jesus, como sendo a demonstração maior do amor de Deus pelas suas vidas. Aqueles que já o receberam por meio da fé
em seus corações, reconhecendo-o como Senhor e Salvador. Esses receberam de Deus o direito de serem chamados de filhos e de poderem chamar esse Deus de Pai. Para esses, a palavra nos diz que Deus fez um propósito, Deus fez um plano de transformá-los à semelhança do seu Filho Jesus Cristo, de operar neles de tal forma que eles se pareçam com o seu Filho Jesus. E é nesse propósito que nós precisamos, assim como o salmista, nos colocar diante de Deus, pedindo que por meio do Espírito dele, ele opere em nós essa transformação contínua, nos sondando e nos purificando, nos mudando e nos moldando, de tal forma que possamos dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Que a nossa semelhança com Jesus possa ser percebida, possa ser constatada, primeiramente por Deus e depois por aqueles com quem nós convivemos. Que o Senhor mesmo possa, por meio do seu Espírito, operar esta bênção em nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Você, querido, querida, que nos acompanha nesse momento, é a nossa oração, é o nosso desejo. Amém. Aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz. Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar, no perdão que tenho em ti. Aprendo a perdoar quem serve o vinho e bate o pão. É o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e céu, é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos unir no grande encontro preparado que há de vir, na glória
quando Jesus estava para cumprir a sua missão aqui entre nós, já nos seus últimos dias, na celebração daquela Páscoa, ele decidiu ter com os seus discípulos um momento de comunhão, um momento que ficaria marcado na história daqueles seus discípulos e também na história da sua igreja ao longo de todo o tempo. Naquela oportunidade, Jesus tomou elementos comuns às refeições daqueles dias e fez deles símbolos da sua morte na cruz. O apóstolo Paulo descreveu aquele momento de Jesus com os seus discípulos nas seguintes palavras: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Lembrando-nos do Senhor Jesus, vamos comer o pão. Perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Lembrando-nos do Senhor Jesus, bebamos o cálice. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai querido, nós louvamos o teu nome e te damos graças, ó Senhor, por podermos desfrutar desse momento tão importante em nossa vida enquanto famílias e enquanto igreja do Senhor. Um momento, ó Deus, um tempo em que nós trazemos mais uma vez à nossa memória, à nossa lembrança, a prova maior do teu amor por nós, que foi a entrega do teu Filho Jesus na cruz, como preço de resgate pelas nossas vidas, como propiciação pelos nossos pecados. Nós te damos graças, ó Deus, e te pedimos que nos capacites a cada dia a viver, Senhor, correspondendo ao teu grande amor por nós, vivendo vidas dignas do Senhor Jesus, vidas que te honrem, vidas que te glorifiquem. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e te cubra com a sua paz. Não se esqueça, neste domingo, às 19 horas, estaremos aqui junto com vocês para mais um culto de esperança. Se inscreva no canal e ative o sininho
para você sempre louvar a Deus conosco. Fiquem na paz e até a próxima!